Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente está aqui para falar de assunto novo, assunto quente e que, claro, né, assunto novo e quente tem a ver com o quê? Tem a ver com inteligência artificial. Hoje em dia, né, não tem como a gente não falar desse assunto. E eu tô aqui com o Marcos Garrido, que vocês já conhecem, né? Provavelmente, se você não conhece, tá conhecendo o Garrido agora, vou pedir pro Garrido fazer um pitch aqui rapidinho. Quem é você, Garrido, na fila do pão? Conta pra gente. Boa! Meu nome é Marcos Garrido, eu trabalho com agilidade há 19 anos. E aí, toda vez que eu penso nisso, eu falo, caramba, passou muito tempo já. Eu trabalho com produtos há 30 e sou um dos fundadores da Knauer, da K21, da WBrain. Mas mais do que tudo isso, eu sou um apaixonado por inovação, por novidade, sou um apaixonado por pensar diferente. E inteligência artificial, para mim, trouxe essa oportunidade de pensar nas coisas que eu sempre penso, mas com um olhar diferente. Então, eu agradeço todo dia pelo nascimento da IA e por poder usar isso de verdade. E aqui, né, gente, dentro da Knauer e da K21, o Garrido tem feito vários experimentos e, inclusive, também tem dado aula de IA para várias empresas, para várias pessoas. E, com isso, ele trouxe para mim recentemente um termo novo que eu gostei muito, que é o UDD. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é o UDD, Garrido? De onde veio esse termo? Como é que ele surgiu? O UDD, que é o Users Driven Development, ele nasceu de uma frase, que é uma frase do Rafael Sabag, que para mim é muito importante e que a gente usa muito quando a gente ensina gestão de produtos aqui na K21, que é o uso define o produto. A princípio é uma frase inocente, mas ela é extremamente poderosa, porque quando a gente fala que o uso define o produto, o que a gente está dizendo é o seguinte, é que a próxima fatia do produto que você vai construir, ela só vai ser descoberta quando as pessoas usarem aquilo que você construiu até então e te derem feedback. Ao invés daquela mentalidade de vamos pensar no produto todo antes da gente começar a construir, fazer o tal do Big Design Upfront, que aqui a gente também passou internamente a transformar em verbo, né? Que é o verbo bedufar. Para de bedufar, tá pensando muito na frente. A gente, ao invés de pensar desse jeito, que é fazer o pré-planejamento de tudo que a gente vai construir num projeto de longo prazo, aqui quem manda é o cliente. E isso tem tudo a ver com um conceito chamado centralidade no cliente, que hoje a gente aprende em qualquer MBA, qualquer mestrado, qualquer curso de administração, que é de fato colocar o cliente no centro. Mas como é que você coloca o cliente no centro? A gente coloca o cliente no centro trazendo os feedbacks do cliente como elementos fundamentais na definição da próxima fatia que vai ser construída. E aí, partindo desse ponto inicial, eu acabei transformando isso num framework de trabalho que, usando IA como parceira criativa, ajuda a gente a fazer uma gestão de produtos totalmente baseada no uso real para entregar o melhor produto possível. E aí nasceu o UDD, que é exatamente o uso define o produto, só que de uma maneira, vamos dizer assim, empoderada e acelerada por inteligência artificial. E olhando então, né, para esse hype todo da IA, uma coisa que a gente tem conversado bastante, estava até trocando aqui com o Garrido nos bastidores, é do uso real de IA no dia a dia, o que as pessoas têm feito versus o potencial, o que a gente pode de fato fazer com a IA. E olhando para essa questão, né, do desenvolvimento de novos produtos, me parece, Garrido, que muita gente ainda não quebrou esse paradigma, ainda não está nesse lugar de olhar para a IA como um acelerador do desenvolvimento de produto e acaba ficando ali talvez um pouco mais restrito a um uso básico do IA, um Google ali, né, um substituto de Google ou algo muito simples que se faz no dia a dia, alguma coisa para processar uma quantidade específica de dados. Queria que você falasse um pouquinho desses diferentes usos e o que você está vendo aí no mercado, né? Quem está usando IA e para quê e qual é o melhor potencial na sua opinião? É muito interessante isso, porque o Rodrigo Toledo criou uma escala com 10 níveis,
que vai do 0, eu não uso IA, até o 10, que é eu crio produtos disruptivos que só são possíveis com o uso de inteligência artificial, né? Só seriam possíveis por isso. Eu fiz algumas palestras nos últimos meses e eu levei essa escala do Rodrigo e mostrei para as pessoas e perguntei qual o nível de IA que você está usando hoje. A maioria, assim, esmagadora das pessoas não passa do nível 3, às vezes chega lá alguém no nível 4, mas é muito raro encontrar alguém que passe do 5, chegue no 5 ou passe do 5. E isso me trouxe uma reflexão interessante, que é exatamente o que você falou. As pessoas talvez tenham associado o uso de inteligência artificial a melhorar pequenas frases, ou fazer uma tradução para outra língua, ou alguma coisa do tipo. Ao invés de, vou usar IA, por exemplo, para acelerar o meu trabalho, para automatizar tarefas que não são complicadas de executar, mas que talvez não sejam tão estratégicas. Então eu quero acelerar isso usando inteligência artificial, eu quero poder construir produto ponta a ponta usando IA, que aí é um paradigma completamente diferente, que é levar a IA como parceira criativa para criar produto, mas isso vai muito além do uso, por exemplo, usei aqui o ChatGPT para preparar um slide para mim. Isso é o básico do básico. É a mesma coisa que você pesquisar no Google que horas a loja tal fecha. É o mínimo do mínimo. Quer dizer, você pode usar o Google para tantas coisas, mas as pessoas usam muito pro básico. Não que o básico seja menos importante, mas tem tanta coisa interessante que vem depois disso, que acho que dado que somos todos trabalhadores do conhecimento, eu acho que é quase uma obrigação nossa da gente estudar o que vai além desse básico. E as pessoas talvez se interessarem por inteligência artificial aplicada ao seu dia a dia de verdade, não só para pequenas coisinhas. Isso me lembrou, eu tava assistindo um vídeo ontem, tinha duas pessoas discutindo exatamente sobre essa questão do uso da IA para melhoria de texto, né? E recentemente teve uma notícia aí de que tinha um jornal famoso aqui do Brasil que uma colunista escreveu, né, a coluna inteira através do ChatGPT, e aí começou a ter reclamação em relação a isso, enfim. E aí eu fiquei refletindo exatamente sobre isso, né? Caramba, a gente podia estar fazendo tanta coisa para melhorar um jornal ou uma base de conhecimento, e as pessoas estão preocupadas em escrever o texto através do GPT mais do que a colocar suas ideias de fato, né, as suas opiniões de fato, né, no que está sendo escrito. E aí você falando um pouco, né, dessa escala de maturidade, desse potencial de criação de produtos disruptivos, eu queria saber um pouquinho de você de exemplos, né? Que produtos podem ser criados por IA que às vezes as pessoas nem imaginam que dá pra gente fazer isso. Você sabe que outro dia eu estava fazendo uma palestra aqui na cidade que eu moro para pessoas que, obviamente, não são de tecnologia e que usavam pouco ou nada de IA. Ou seja, na verdade, ali naquele grupo, na palestra, as pessoas estavam ali do nível 0 ao nível 2, da escala do Toledo, que vai até o 10. E aí uma pessoa falou assim, mas o que eu posso fazer com isso que eu já não faço hoje? E ali em 5 minutos, literalmente 5 minutos, a gente construiu um app muito rapidinho, porque a pessoa que fez a pergunta, ela estava com uma pastinha embaixo do braço. E na pastinha que estava embaixo do braço, tinha um exame de sangue que ela tinha acabado de fazer. Ela saiu da clínica e foi pra palestra. E aí eu falei pra ela, sobe aqui que a gente vai fazer um negócio junto. Aí eu comecei a montar um app muito rapidinho, a gente levou 5 minutos pra fazer, em que ela mandava uma foto do exame de sangue e aí o app dizia como é que estavam os indicadores de saúde e o que ela tinha que fazer pra melhorar. A pessoa ficou me olhando do tipo, isso é sério? Eu falei assim, sim, tá funcionando. Ela, não, mas os dados são os meus? Eu falei, sim, você mandou a foto. A pessoa ficou incrédula, porque é muito sair do comum, sair do trivial. Ou seja, dá pra gente criar, e esse aqui é o negócio legal de ser trabalhador do conhecimento, dá pra gente pensar em qualquer uso interessante para trazer insight, para trazer padrões que eu não consigo enxergar a olho nu, para identificar coisas que estão fora da curva, que a gente não consegue perceber no dia a dia, para trazer informações que são difíceis da gente conseguir. Ou seja, dá pra gente usar IA para todas essas coisas, só que o que mudou de um tempo para cá, principalmente com a adoção de IA para criar produto, é uma coisa que a gente fala há um ano aqui na K21, que é o gargalo mudou de lugar. Onde é que era o gargalo antes? Era no desenvolvimento. Então, antigamente eu tinha uma ideia, e aí agora a gente vai ficar aqui semanas desenvolvendo aquilo para daqui talvez a 1 mês, 2 meses, 3 meses, muitas vezes em empresas grandes, 6 meses, 1 ano, você conseguir observar o primeiro resultado, primeira tela com o resultado, não sei o quê. Legal. Isso dá para acelerar com o IA enormemente. Então, o gargalo deixou de ser o desenvolvimento e o gargalo passou a ser agora
o processo criativo. Porque entre ter uma ideia e implementar a primeira versão da ideia que resolve o seu problema, talvez 10, 15, 20 minutos se passem. Então você, naquele tempo que você está esperando ali, é melhor você ter outra ideia logo, porque já vai poder implementar. Então, nós, profissionais criativos agora, a gente quer o gargalo. E como é que a gente lida com isso? Nossa, isso faz refletir muito, assim, pensar que existe um novo paradigma do que é produtividade a partir desse princípio, né? E até num sentido de... A gente sabe que muita, né? A gente fala muito sobre tarefação, né? As pessoas serem tarefeiras quando elas estão muito focadas ali em simplesmente entregar suas atividades ou muito atribuladas com tanta coisa acontecendo em paralelo de atividades que precisam ser entregues. Mas quando você tem a possibilidade de automatizar a maior parte das suas atividades ou minimamente acelerar o tempo de execução, aí fica então o questionamento sobre o que é uma produtividade quando a gente está falando de conhecimento, né? E já me arriscando aqui, imagino que você já tenha uma resposta para isso, mas eu fiquei pensando que produtividade é você conseguir testar melhor as hipóteses, né? Você conseguir testar o máximo de hipóteses em menos tempo e aprender com isso. É engraçado isso, porque as pessoas associam essa produtividade à eficiência muitas vezes, mas na verdade ela também está ligada à eficácia, né? Então não adianta nada eu ser extremamente eficiente criando uma coisa que ninguém vai usar, ou seja, fui eficiente, mas não fui eficaz. E o uso de inteligência artificial ele nos ajuda nas duas frentes, né? A gente consegue aumentar a eficiência e consegue aumentar a eficácia, então é um ganho muito legal. Quero trazer só um exemplo aqui que eu acho bem interessante e aconteceu há 3 semanas aqui. Eu tenho um filho de 15 anos que joga futebol e aí tá num time semi-profissional aqui, é uma barata, a vida dele é jogar bola. E aí o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele desenvolveu um hobby entre os jogos, entre as partidas, que é levar a máquina fotográfica pro campo, então quando termina a partida dele, ele tá assistindo dos amigos, ele começa a fotografar os amigos. E aí ele cobra $15 de cada amigo pelas fotos do dia. E tem fim de semana que ele fotografa 8 ou 9 atletas e tal, e é uma barata. Aí ganha uma ali, tá fazendo um dinheirinho e tal. E aí outro dia ele chegou em casa com um cartão de memória na mão e me deu e falou, pai, eu tirei 1.006 fotos. 1.006 nesse jogo, é muita coisa. Ele falou, me ajuda, porque ele ia ficar horas classificando as fotos. Aí a gente usou o Claude Cowork da Anthropic. A gente abriu lá, botei todas as fotos no desktop do meu computador, e aí eu pedi pro Claude analisar as fotos e fazer o seguinte, ó, primeira coisa que eu quero que você faça, eu quero que isso tudo via prompt. Eu quero que você remova as fotos que estão sem foco, porque nem toda foto é boa. Depois eu quero que você, usando reconhecimento facial, identificando o número da camisa e do short dos jogadores, você cria uma pasta para cada jogador e distribua as fotos para os jogadores automaticamente. 10 minutos depois, ele tinha umas 700 fotos divididas em 11 pastas, uma para cada jogador. Muito pouco tempo para fazer isso. Aí eu olhei para ele e falei, acho que tá na hora de você abrir uma empresa, porque o seu trabalho é só tirar a foto, porque todo o resto agora tá automatizado. E de verdade, foi muito rápido da gente pensar na ideia, validar a hipótese, botar em prática e já ter as pastas prontas. Eu fiquei impressionado, embora já usasse a ferramenta. Ele olhou para mim e falou, pai, isso é muito legal, dá para usar o tempo todo. E é sobre isso, é sobre a gente usar a nossa criatividade para acelerar essas tarefas, mas ao mesmo tempo, talvez a gente não consiga, por estar sempre preso na nossa caixinha, olhar para esse tipo de atividade e pensar, a IA podia fazer isso aqui junto comigo, podia acelerar para mim. A gente perde muita oportunidade porque a gente nem conhece o potencial desse negócio. E, inclusive, acho que tem um ponto, né, que entrando um pouco já nas polêmicas que eu vou querer que você comente sobre, né, o quanto a IA vai tirar os empregos, o quanto a IA vai, né, revolucionar o mercado de trabalho, coisas do tipo, mas pensando que a gente está num cenário, né, sempre de escassez, de otimização de eficiência, em que as empresas estão olhando para fazer mais com menos, escolher melhor aquilo que é prioridade. De fato, apesar, né, de existir uma ideia muito, diria, apocalíptica, né, de tipo, a IA vai acabar com o emprego de todo mundo, ao mesmo tempo, eu acho que existem muitas posições ou contratos, fornecedores e coisas que a gente vê dentro das empresas que também vale o questionamento. Poxa, será que eu deveria abrir uma vaga para isso? Será que eu deveria contratar um fornecedor para isso? Ou será que eu poderia estar experimentando através de inteligência artificial uma solução que resolve aquele problema, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa perspectiva, assim, de
posições, cargos, quem faz o quê e como que a gente pode, inclusive, otimizar a nossa estrutura organizacional a partir dessa perspectiva, né? Eu acho que o primeiro ponto, tem uma frase do Elon Musk que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: todo trabalho que não envolve mover átomos de um lado para o outro, em algum momento da nossa história daqui para frente, pode estar em risco. E é bem isso, quer dizer, aí eu tenho um amigo aqui que tem uma empresa que instala telhado em casa, né? Troca os telhados, as telhas, etc. Esse não tem risco, porque ele move coisa de um lado para o outro, arranca um negócio, bota outro, esse tá tranquilo. Mas a questão é que eu acho que por muito, talvez por algumas décadas ainda, o julgamento de algo vai continuar sendo humano. Os dados podem ser classificados por IA, os dados podem ser levantados por IA, mas o julgamento e a decisão vão continuar sendo humanos por muito tempo. E aí, essa é que é a questão. Já dá pra gente trabalhar assim hoje. Já dá pra eu usar o Claude, ou o GPT, ou o Lovable, ou qualquer outra ferramenta, para levantar os dados para mim, para classificar os dados, mas quem vai apertar o botão do faça ou não faça sou eu. E é esse o uso da IA como sua parceira criativa. Ela vai carregar o piano para você, mas quem vai tocar o piano é você. E é importante entender isso. Então, pode ser que isso mude daqui a alguns anos, talvez alguma nova tecnologia apareça que mude essa perspectiva, mas acho que fundamentalmente o que vai acontecer primeiro é a pessoa que não usa IA talvez seja substituída pela pessoa que usa IA. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é algumas tarefas talvez desaparecerão, porque elas vão ser feitas automaticamente. Então tem atividade que a gente não vai fazer mais. Essas vão desaparecer, mas assim como elas estão desaparecendo, outras vão nascer. Vão nascer outros tipos de trabalho, outros tipos de responsabilidade. Então, eu acho que o que a gente está passando não é um processo de aniquilação do que a gente chama de trabalho. É um processo de ressignificação do que a gente chama de trabalho que mantém o ser humano no controle ainda. Eu não estou preocupado com a Skynet lá do Exterminador do Futuro. Não acho que é isso que vai acontecer. Mas, fundamentalmente, a gente precisa entender o seguinte: todo trabalho manual, repetitivo, que a gente ainda faz, estamos perdendo muito tempo. Que, aliás, outro dia eu brinquei numa reunião, acho que até você estava na reunião comigo, que eu brinquei dizendo o seguinte: de vez em quando eu vou mandar umas frases polêmicas aqui, e a frase mais polêmica do momento é: essa reunião devia ter sido um prompt. Porque essa frase, embora pareça radical, ela é bem humorada, mas ela talvez deixe claro exatamente essa situação de que tem muita coisa que eu faço hoje que talvez eu possa parar de fazer. Aí vai me sobrar tempo. Tempo para quê? Para tomar melhores decisões. Tempo para cuidar de relacionamento com clientes, alunos, parceiros, que a gente acaba não tendo tempo para fazer no dia a dia. Então eu acho que IA vai trazer para a gente o tempo de qualidade que a gente precisa e a gente perdeu ao longo do século XXI por algum motivo. Nossa, isso para mim faz muito, muito sentido, essa questão do tempo de qualidade e de tudo que a gente foi fazendo ao longo do tempo para se ocupar. E aí eu fiquei imaginando enquanto você falava, né, da reunião, que é o cenário assim, de olhar para sua agenda e falar assim: gente, quais reuniões aqui a IA resolveria e eu não precisaria estar tendo essa reunião? Que é o novo, essa reunião poderia ter sido um e-mail, né? Como você falou. Então, acho que realmente abre espaço para muita coisa. E você acabou citando, Garrido, algumas ferramentas já que você usa aí. Então, eu queria também abordar esse lugar de, para quem tá ouvindo a gente e até então tava usando IA só pro básico do básico e agora começou a pensar: caramba, tem um mundo de oportunidades que eu poderia estar testando aqui, seja no meu contexto pessoal, seja para apoiar algum amigo, seja para colocar na minha empresa para isso funcionar. Por onde começar? Por onde essa pessoa pode começar? Eu acho que se a gente for classificar as ferramentas aqui, eu acho que talvez a gente pudesse começar com a camada mais básica, que é o chat com uma LLM qualquer, com um modelo qualquer. Aí você pode usar, claro, o Copilot, pode usar o Gemini, pode usar o ChatGPT, pode usar o Claude, pode usar a ferramenta que você quiser. Mas o começo é esse chat básico em que você troca uma ideia, bate um papo e tem lá uma IA te respondendo. Depois que as pessoas dominam esse lugar, aí entra uma próxima camada, que eu acho que é uma camada interessante, que é a camada da análise de dados. Não, agora eu tenho uma planilha aqui e eu preciso de ajuda para interpretar essa planilha. E aí é usar no trabalho ou em casa, tanto faz, a IA como se fosse uma pessoa que está aqui do meu lado, que está analisando junto comigo e está trazendo padrões e insights que eu não consegui perceber por conta própria. Aí eu acho que existem ferramentas como o Claude, por exemplo, que fazem isso muito melhor, na minha opinião pelo menos, e na versão que está no ar hoje, do que as outras que eu citei aqui. Aí depois vem, não, olha só, eu vou
automatizar atividades usando essas ferramentas. Aí você pode automatizar usando o próprio Lovable, você pode usar, por exemplo, o N8N, pode usar o Manus, e aí tem uma série de ferramentas que automatizam coisas para você. Mas, por exemplo, o N8N é uma ferramenta que eu considero muito complexa para o usuário comum. Ela é tão complexa para usar que, assim, se para usar você tem que baixar um manual gigante para começar a ler, já tem algo errado. Então, já acho complexa demais. Eu brinco com ela aqui, uso e tal, mas eu acho ela tão complicada do ponto de vista de uma pessoa que não é de tecnologia, por exemplo, teria muita dificuldade de aprender a usar, que eu acho que já dá uma desanimada, assim. E depois vem o seguinte, não, vou criar produto com isso aqui. Agora eu vou criar um produto do zero, algo que não existe. Eu vou construir um produto que as outras pessoas vão usar. E aí tem o Lovable, tem o Skip, tem o Base 44. Nossa, aí tem ferramenta à vontade. Eu gosto muito do Skip, eu gosto muito do Lovable, são ferramentas que eu estou muito acostumado a usar e são ferramentas que constroem produtos com muita qualidade e a primeira versão já é boa demais. Então, eu acho que você não precisa seguir essa ordem. Você pode começar do Lovable, por exemplo, ou do Skip, mas o interessante é entender que para cada problema que a gente quer resolver, tem uma ferramentinha melhor. E o que é mais interessante, talvez mais assustador dessa história toda, é que todo mês essa lista muda. Porque a gente não está no momento de simplificar e condensar as soluções em poucas. A gente está no momento de amplificar, ou seja, todo dia surge uma ferramenta diferente. Daqui a pouco vai chegar uma hora que a gente só vai ter 3 ou 4. Mas hoje você tem dezenas, se não centenas de ferramentas. Então, acho que a gente está num momento de descoberta ainda. É tudo muito, muito recente, tudo muito novo. Então eu já vou aproveitar para dar uma dica para quem tá ouvindo a gente, tá gostando desse papo e se interessou por essa ferramenta, né? Uma delas ou várias delas que o Garrido citou aqui, você tem menos de um mês para testar. Essa é a coisa mais importante de olhar para isso e experimentar o quanto antes. Experimentar, testar, entender como que funciona, o que dá para modificar no seu cenário, porque se você ouvir esse episódio e guardar ele na gaveta, não vai adiantar de nada, porque daqui a um mês a gente vai ter que voltar e falar aqui de várias outras coisas do cenário que já vai ter mudado, né, Garrido? Inclusive, já fica o convite, hein, Garrido? Daqui a um mês a gente se fala de novo pra pensar aqui no que mudou desde esse papo até daqui a 30 dias, porque eu tenho certeza que você vai ter várias novidades pra contar pro pessoal já, né? Não, isso é verdade. Tem uma coisa que eu deixo aqui como uma dica, que é o seguinte. Você tá numa reunião no trabalho, vocês estão discutindo se vale a pena experimentar algo, fazer algo ou não. Muitas vezes, o tempo que você está discutindo se vale a pena fazer alguma coisa, você já tinha feito com IA. Aí é nessa hora que a reunião pode ser substituída por um prompt, entendeu? É bem por aí. Bom, a gente falou aqui já então de ferramenta, a gente falou um pouquinho sobre essas bases, né, que você trouxe ali no início, né, do UDD e como que ele funciona e tudo mais. Agora, uma das coisas que a gente também conversou um pouco nos bastidores aqui foi sobre as habilidades que as pessoas precisam ter para conseguir usar isso da melhor maneira possível. E que muitas vezes não são habilidades de tecnologia especificamente, né? E eu acho que até nos comentários que você trouxe já foi deixando aqui muito em evidência o fato de que uma das barreiras, né, que a gente está quebrando e dissolvendo agora é que para construir produto digital eu preciso ser uma pessoa de tecnologia. Isso não é mais verdade. Então, queria que você comentasse um pouco dessas habilidades, né? Quais são as habilidades que alguém precisa ter para usar essas ferramentas no seu melhor potencial e criar bons produtos? Boa, acho que a primeira, que eu acho que é mais uma característica do que habilidade, é a curiosidade. Porque muitas vezes o que falta a gente é a cultura da experimentação. Porque o que acontece é o seguinte, o custo de construir algo é tão baixo que vale a pena você construir um negócio só para ver se vai ficar legal, e se não ficar legal você destrói. Joga fora, não tem problema, custou centavos ali, sabe? Pouco dinheiro para você construir. Então vale muito a pena experimentar sem medo de errar. Aliás, o melhor jeito de aprender é errando, né? Então não tem problema, ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem cair aqui, vai, não conta essa mentira aí pra gente. Todo mundo caiu para aprender e tá tudo bem, é parte do processo. Eu gosto muito daquele livro Think Again, do Adam Grant, em que ele fala que a gente deveria ter o mindset do cientista, né? O que é o mindset do cientista? É você chegar, por exemplo, numa reunião e falar, gente, eu tive uma ideia, me ajudem aqui a ver se essa ideia faz sentido. E aí todo mundo junto ali tenta destruir a ideia. Se a gente não consegue destruir a ideia é porque provavelmente ela é boa. Mas o que a gente acaba fazendo na prática é o contrário, é tentar convencer as pessoas de que aquela nossa ideia é a melhor ideia do mundo.
quando você leva esse jeito de pensar da experimentação, me ajuda a destruir a ideia, para tua conversa com a IA, ela é super honesta, ela vai dizer, desculpa, essa ideia é ruim. E aí, não adianta ficar, não, deixa eu achar uma IA que concorda comigo. Não é sobre isso. É sobre a gente conseguir usar a curiosidade e usar a inteligência artificial para validar os nossos pensamentos, as nossas ideias, para validar se aquele problema de fato vale a pena ser resolvido ou não. E você está tendo aquela conversa ali que está gerando aprendizado para você. Então, acho que é curiosidade e humildade para começar, mas tem uma outra coisa que é saber fazer pergunta. Saber fazer a pergunta certa. É muito fácil a gente cair em viés cognitivo, por exemplo, que é o viés da confirmação, que é assim, eu digo, as pessoas que usam azul são mais inteligentes. Aí eu vou lá no Google e escrevo, pessoas que usam azul são mais inteligentes, certo? Ele vai dizer que sim, vai te mostrar um site com as pessoas mais inteligentes vestidas de azul. Elas estão vestidas de azul e pronto. Não é assim que você pergunta. Então, saber perguntar destrava muita coisa. E sabendo que construir um produto ou um pedaço de um produto não ficou bom, você tem a chance de apertar um botão e voltar um passo atrás, isso te desprende do erro. Então, característica fundamental, habilidade fundamental é errar com gosto. Agora, errar uma vez. Eu não quero errar a mesma coisa 2 vezes. Então, pode errar, tá tudo bem. Custa pouco, é pouco tempo. Uma coisa é, no paradigma anterior, você traz um requisito que vai levar 2 semanas para ser desenvolvido, e depois de desenvolvido o cliente diz, mas não era isso que eu queria, esse tem custo alto. Com o IA, o custo é pequenininho. Fiquei me lembrando agora, com isso que você falou, inclusive, né, principalmente dessa parte da criatividade, das boas perguntas e do estar aberto a críticas, né? Nesses exemplos que você falou, eu tava conversando, tô dando aula de OKR Foundations essa semana, e eu tava conversando hoje mesmo com os alunos, assim, porque a gente tava escrevendo lá objetivos, escrevendo key results, e eu tava provocando eles a utilizarem inteligência artificial pra isso, né? E aí uma das coisas que eu comentei com eles foi, quando a gente escreve um OKR, né? Ou quando a gente cria qualquer outra coisa, e a gente mostra pra alguém e a pessoa critica, é muito mais dolorido do que quando é uma IA criticando, porque é a IA falou ali, a IA criticou, então eu vou estar muito mais aberto a receber crítica e eu posso testar muito mais a minha resiliência, a resiliência daquilo que eu criei, quando eu faço isso primeiro através de uma inteligência artificial, né? E outra coisa também é, como a gente precisa treinar, fazer boas perguntas e treinar a nossa habilidade de criticar e analisar as coisas, muitas vezes a IA pode ser o que vai gerar o dado para você criticar. Então, por exemplo, eu tô na minha empresa, se eu chegar dando feedback sobre OKR para todo mundo que criou OKR, às vezes as pessoas não pediram esse feedback, eu não tive uma oportunidade de conversar com elas sobre o assunto, eu posso gerar um desconforto. Eu preciso de um outro passo a passo de comunicação cultural. Agora, eu quero treinar se eu consigo identificar boas características num OKR. Eu posso pedir para a IA gerar 200 possibilidades de OKR para mim e eu ir lá e fazer esse exercício. Esse OKR é bom por causa disso, esse OKR é ruim por causa disso. E conversar com essa IA para dizer, e aí, eu achei os pontos fracos, faltou alguma coisa que eu não vi? E essa troca pode ser algo que acelera muito a prática e o aprendizado, né? É isso aí, é engraçado, porque, por exemplo, imagina que eu acabei de ter uma ideia aqui, aí fica a dica para todo mundo mesmo. Acabei de ter uma ideia aqui, eu vou fazer um site para comparar preço de carro nas lojas de qualquer cidade. Sei lá, acabei de inventar aqui. Aí legal, aí a pessoa abre o seu LLM preferido e digita, me ajuda a criar um plano de negócio para minha empresa? Esse é o primeiro passo, só que esse é o primeiro passo errado. O primeiro passo deveria ser, eu tive essa ideia aqui, quais são os riscos? O que pode dar errado? Me ajuda. E aí, antes de criar o plano, talvez você até já descarte aquela ideia. Então, a gente, muito naturalmente, busca sempre a confirmação, ao invés de buscar a validação, que são coisas bem diferentes. E usar a inteligência artificial para esse processo de validação de hipótese é muito legal, porque você vai descobrir riscos que você não conhecia. Aliás, é um bom exemplo. Eu estava ajudando um amigo aqui que está montando um negócio para importação e montagem de painéis solares nos Estados Unidos, e ele me pediu uma ajuda. E aí a gente abriu junto aqui o Claude, eu digitei aqui, vem cá, quais são os riscos desse negócio, o que pode dar errado, o que é difícil de fazer, quais são as licenças que são difíceis de conseguir, quanto tempo leva para cada uma, e 10 minutos depois ele falou para mim, acho que eu vou fazer outra coisa, que isso aqui é muito complicado. E é isso, ainda bem que ele descobriu antes de investir o primeiro dólar, né?
porque seria um desastre depois. Exato. E uma outra coisa que também eu acho que tá mudando bastante o jogo, né, nessa rapidez de criação dos produtos, produtos que antes estavam estabelecidos no mercado, né, de empresas grandes e que tem pouca opção de concorrência, né, às vezes você tá ali usando e pagando por aquele produto, aquele serviço há muito tempo e é muito trabalhoso sair daquilo para um outro produto. E agora você pode olhar e falar assim, será que eu consigo criar um produto que supre a minha necessidade? Porque inclusive, né, tem muitos produtos de software principalmente que tem 2.000 funcionalidades e você paga uma grana para usar 3. E aí você poderia, por exemplo, estar criando um produto... Pra quem tá ouvindo a gente, o Garrido começou a rir, porque eu sei que ele tem vários exemplos disso. E aí, eu acho que tem todo esse potencial da gente falar assim, cara, o quão custoso é eu testar se eu consigo ter essa funcionalidade sem ter que pagar por todo esse resto aqui. E para mim isso, né, nos próximos capítulos aí da inteligência artificial, vai ser um ponto que as empresas, né, que são baseadas em serviços de software e produtos digitais vão precisar também considerar, né? Então, é interessante isso, eu fiquei rindo aqui porque eu pensei duas coisas ao mesmo tempo e as duas me fizeram rir, que é o seguinte, por um lado, o que a construção de produtos com IA traz como benefício é exatamente o que você falou, que é eu vou construir um produto que atende à minha necessidade específica, que não é tão complexo e, obviamente, eu não tenho que pagar uma assinatura para os outros para poder usar, mas, ao mesmo tempo, nasceu a febre do vou criar meu SaaS para vender assinatura para os outros. E aí tem uma infinidade de gente criando plataforma achando que vai vender, ao mesmo tempo que as empresas estão criando suas próprias plataformas para não ter que comprar essas. Então, a coisa não casa. Não adianta eu inventar aqui 500 plataformas diferentes para vender assinatura se o movimento que está acontecendo nas empresas é o oposto de querer ficar comprando o SaaS dos outros e desenvolver o seu internamente. Então, essas coisas não são compatíveis. Ou seja, a febre da IA fez esses dois lados acelerarem enormemente. E, obviamente, tem aquele negócio da pessoa pensar, tipo, nossa, agora que nasceu esse negócio de produto com IA, agora eu vou criar uma plataforma aqui e vou ficar milionário vendendo assinatura. Não sei, tenho dúvidas. Algumas pessoas tiveram um razoável sucesso com isso, são bem poucas, né, que na verdade, mas eu acho que a onda mesmo eu vou gerar economia para minha empresa criando um produto que atende exatamente a necessidade que eu tenho, sem desperdício e sem dependência externa. E isso para mim vale ouro. Ou você vai ajudar a escalar algo que depende de uma habilidade de conhecimento ou de uma habilidade humana para ser feito, né? Então, o exemplo que você trouxe do seu filho, né? Assim, não vai ter uma IA que vai lá tirar foto do time de futebol dele, né? Todo final de semana. Mas se ele continuasse tirando foto e editando as fotos e separando as fotos do jeito que ele sempre fez, em algum momento alguém ia conseguir fazer isso muito mais rápido do que ele e provavelmente os amigos iam comprar dessa outra pessoa e não dele, porque ele ia estar demorando para entregar. Exatamente. E aí qual é a vantagem? E aí eu acho que você trouxe um exemplo bem legal, porque aí é bem bonitinho, que aí você olha o Instagram dele, ele fala, entrego foto no mesmo dia, que é diferente dos outros que demoram a entregar. Então, assim, já virou vantagem competitiva ele ter feito o próprio sistema dele, né? E isso é que é muito legal. Mas aí é que a gente não pula para a próxima etapa, que então agora eu vou fazer um sistema para todos os fotógrafos do mundo. Não é isso. Resolve o teu problema primeiro, ganha a tua vantagem competitiva e foca naquilo que você faz de melhor, ao invés de querer abraçar o mundo achando que você vai conseguir, porque na verdade, acho que se todo fotógrafo fizer o seu próprio app, assim como quando a agilidade apareceu no mundo, o que teve de empresa, de gente, de Scrum Master, de PO, de desenvolvedor, tentando desenvolver a própria ferramenta para fazer quadro, eu me lembro dessa discussão em 2008, eu e Sabag discutindo, tipo, nossa, cada time aqui tá fazendo a sua ferramenta, que confusão. É a mesma coisa. Então, acho que tem o lado bom e o lado ruim de todas essas coisas que a gente está discutindo aqui. Bom, aproveitando então para falar também de lado ruim, porque a gente não fala só de coisa boa aqui, a gente também fala de erros, de aprendizados, né, de alguns engasgos no processo, enfim. Eu queria que você contasse um pouco, Garrido, de o que evitar, né, ou se teve algum erro que você já cometeu com esse uso de IA, que você fala, galera, evita ir por esse caminho, esse não é um caminho, ou que você viu alguém indo por esse caminho e as pessoas podem, né, se beneficiar de saber de antemão que isso é um antipadrão ou isso é uma disfunção, é algo que não se recomenda para que as pessoas não percam tempo com isso. Primeiro antipadrão que eu tenho visto bastante é o seguinte, eu vou construir produto com IA, aí quando ele tiver 100% terminado é que ele vai ao ar.
que na verdade é o waterfall com IA, né? O que eu vejo de grande vantagem de desenvolver produto com IA hoje é que, na verdade, a agilidade ganhou uma importância ainda maior. Por isso, até que eu criei o UDD, né, Usage Driven Development, exatamente por isso. Porque, na verdade, ser ágil agora é uma enorme vantagem. Porque eu vou usar lá o feedback do cliente para melhorar o produto, o feito é melhor que perfeito, o fatiar, descartar, priorizar, essas coisas se tornaram cada vez mais importantes. Ou seja, depois que a IA apareceu, essas coisas que a gente já fala há quase 2 décadas, elas se tornaram ainda mais críticas, esses conhecimentos de agilidade. Então não adianta nada construir um produto com IA, começar hoje, daqui a 6 meses você lança a primeira versão. O waterfall com IA não faz sentido. A segunda coisa que eu acho que é uma preocupação muito importante, eu vejo muita gente errando, é não se preocupar com segurança de dados. A LGPD tá aí, não é à toa. As pessoas não se preocupam com isso. Então, vou fazer um app aqui que você bota aqui o seu CPF, o seu CNPJ, e aí eu monto um banco de dados rapidinho para você. Principalmente desses SaaS que as pessoas estão fazendo usando essas ferramentas como Skip, Lovable, etc. Como é que está a segurança dos dados? Você tem certeza que esses dados estão seguros? E isso é uma pergunta que eu faço porque é muito fácil a gente focar no vou criar uma feature e botar no ar amanhã e eu não me preocupei com segurança de forma alguma. Eu já cometi esse erro, inclusive, de fazer um sisteminha aqui, aí os devs da K21 me chamaram no cantinho e falaram, Garrido, não tá legal, você tem que melhorar a segurança aí antes da gente publicar. E foi um barato eles terem falado isso, porque é uma preocupação importante, tinha uma pequena falha no processo que eu não tinha percebido, e ainda bem que eu tinha uma galera técnica sensacional me ajudando. E é muito bom a gente ter isso, mas ao mesmo tempo nem todo mundo tem o corpo técnico que discute as coisas em alto nível com a gente. Então, preocupação com segurança é absolutamente fundamental, porque para vazar um negócio na internet é muito rápido. Para você publicar aqui uma informação sua que não deveria ser pública e ela apareceu na internet porque você usou IA numa ferramenta qualquer e aqueles dados vazaram, é muito fácil. Tá cada vez mais fácil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Ou seja, antipadrão de não se preocupar com segurança, ele é muito comum. E um outro antipadrão que eu acho que também está ficando cada vez mais comum é o antipadrão do eu peguei uma ferramenta, eu me acostumei com ela, eu vou ficar com ela para sempre. Essas coisas não param de evoluir, elas não param de ganhar features e de ganhar potência e por aí vai. Não fica preso só àquilo que você está usando hoje. Continua estudando, continua pesquisando, continua experimentando. Porque é muito fácil você se apegar a uma ferramenta ao invés de entender o potencial das ferramentas, porque cada uma é melhor para um cenário. E a definição do que cada uma é melhor hoje, amanhã já não vale. Ou seja, isso é uma coisa extremamente dinâmica. Então, não perca a capacidade ou o desejo de continuar experimentando as ferramentas. Tem muito tempo que eu não uso a ferramenta X. Baixa lá, usa de novo. Vê se ela melhorou, vê se agora ela está, inclusive, melhor do que você está usando nesse momento. Então, essa curiosidade, essa capacidade de testar e de continuar aprendendo, ela é absolutamente fundamental. Não é copy-paste. E, por último, quero trazer uma que é a que mais me incomoda. Aí, tô lembrando do Toledo falando disso aqui, que é o seguinte: muita gente hoje publica conteúdo no LinkedIn, no Instagram, etc. Então a gente está na era do influencer, né? Todo mundo quer ser influencer. E aí a grande questão tem muita gente que bota assim, os 10 melhores prompts para, e aí qualquer assunto. Se você está copiando e colando prompt que a pessoa posta no LinkedIn, é que você não entendeu ainda, talvez nem ela, o que é a inteligência artificial e como ela funciona. Não é sobre copiar o melhor prompt, é sobre você escrever aquele que resolve o problema que você tem. Copiar e colar prompt não faz sentido nenhum. Cada um de nós aqui vai escrever um diferente, porque cada um de nós está lidando com um problema diferente. Então esse copy-paste de prompt é sinal de que as pessoas estão procurando qual botão que aperta, ao invés de elas usarem a criatividade e a curiosidade para que elas consigam resolver seus problemas no dia a dia. Já dá aí, inclusive, para resumir esses antipadrões aí pra galera consumir depois. Eu sei que você resumiu as bases, né? Você fez um post falando de todas as bases pro UDD. Eu gostei de termos agora também esses antipadrões aí. Bom, pra gente fechar, porque infelizmente estamos chegando ao fim desse papo, mas já vou marcar o papo pra daqui a 30 dias pra gente só falar do que mudou no UDD nesses últimos tempos, que eu já fiquei super empolgada com isso. Eu queria trazer aqui pra gente falar, né? Um aspecto que eu acho que vai impactar a maior parte da galera que tá ouvindo a gente, que é sobre onde eu
qual problema eu escolho primeiro, né? Então, beleza, vi aqui, pensei em várias soluções, em várias ferramentas. O ponto é que, assim, se cada ferramenta é melhor para um tipo de problema, e quem dera se a gente tivesse um problema só na vida para resolver, não é mesmo, Guido? Se a gente for priorizar, né? Se eu for priorizar um primeiro problema para que eu possa experimentar a inteligência artificial, que critérios eu usaria para escolher esse problema e partir daí para conseguir fazer a experimentação? Boa. Aí entra a boa e velha priorização. Você falou na tua frase exatamente sobre isso, como é que eu priorizo e tal. Aí entra, de fato, a boa e velha priorização. Por quê? Qual é o problema que é mais importante para você e que você tem mais conhecimento sobre? Por quê? A IA não conhece o seu problema. Você precisa explicar o seu problema para ela. Então, de bate-pronto aqui, o que eu priorizaria resolver provavelmente seria aquele problema que é mais crítico para mim no dia a dia hoje, que eu mais domino o assunto. E aí a qualidade da resposta provavelmente vai ser muito boa. A qualidade da solução também. Então eu acho que a gente pode partir daí. Por quê? Se eu pego um problema que é muito crítico, mas eu não sei nada sobre ele, eu não sei nem como pedir. Eu não sei nem que pergunta eu faço. Então vamos naquilo que parece ser o mais fácil de fazer nesse momento e que é impactante pra gente. Galera, era isso então. Na verdade, isso e muitas outras coisas que a gente ainda vai querer falar por aqui desse assunto. Garrido, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para falar com a gente desse assunto, de trazer esses conceitos novos e também de resgatar esses conceitos que estão com a gente há tanto tempo, né? Porque eu acho que quando a gente fala de gestão de produto, de forma de trabalho, de agilidade, não são coisas novas e é importante, né, a gente entender o lugar e a importância que eles têm dentro de um processo de inovação, dentro de um processo de criação, né, de novos produtos aí. Então, muito obrigada e até a próxima! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.